regulação de conteúdo, a gestão de espectro e falar um pouco sobre o nosso programa futuro, para que possam saber mais de como nós supervisionamos todas estas áreas. O Ofcom é um regulador de convergência e, para iniciar, eu gostaria de lhes passar algumas informações preliminares sobre como o Ofcom trabalha e que nós fazemos. O Ofcom foi formado em 2003 pela fusão de 5 reguladores anteriores e nós temos a responsabilidade de regular a televisão, de conteúdo, de serviços e redes eletrônicos e a gestão de espectros. E o Ofcom surgiu como resposta às demandas do setor e das demandas da convergência. Agora, essencialmente, no setor de comunicações, nós podemos ver que ocorre a convergência em diversos níveis. Nós podemos ver uma conversão em nível de plataforma, em nível de serviços e de dispositivos, como permitindo que um dispositivo possa se conectar a diversos serviços. E também convergência na indústria, e principalmente através de fusões. Além do mais, os níveis de serviço do mercado estão mudando. Nós estamos vendo em relação à televisão que você pode receber a mesma difusão através do web stream, ou sob demanda, ou através de DSL, ou fibra ótica, através de satélite digital, cabo, ou através de digital terrestrial e através de dispositivos móveis. Agora, o que é o Ofcom? O Conselho de Ofcom é uma agência independente que e sua estratégia geral e Conselho Superior é composto por esse conselho. Então, temos estrutura semelhante. Agora, essa estrutura nós temos diversos não executivos e 3 executivos. Então, eu estou representando o Craig Bow. Ela trabalha meio período. E o trabalho dela é de supervisionar este conselho. E o trabalho diário dela é delegado ao executivo superior, que é Mr. Richards. E também tem 2 adjuntos. Então, o Conselho é responsável por todas as decisões estratégicas principais e também o funcionamento dia a dia e que é delegado ao principal executivo. Uma das perguntas mais comumente feitas para nós é como que nós recebemos nossos financiamentos. Nós recebemos de taxas de licenciamento, e também recebemos muito dinheiro desta fonte, mas temos que repassar muito desse dinheiro para o Tesouro, para poder fortalecer nosso orçamento. Nós temos, então, 870 pessoas trabalhando no Ofcom, e que 1.152 vieram de reguladores dos legados, e todos os departamentos e agências estão sofrendo cortes drásticos em seu pessoal. Nosso orçamento foi cortado por 28% e vamos reduzir nosso pessoal em 20%. Então, no ano que vem, certamente, nosso pessoal será reduzido para 700 pessoas. Agora, algumas palavras sobre a governança do Ofcom. O Ofcom é uma corporação estatutário público e é uma forma de entidade limitada. E ele o pessoal deles são servidores públicos e não servidores civis. Nós estamos sujeitos a um código de ética e de padrões. E uma característica muito importante é que nossas decisões são sujeitos a um tribunal
de apelação que estabelece os padrões para todos os reguladores no Reino Unido. O Ofcom trabalha de uma forma bastante transparente. Nós temos uma responsabilidade direta com o Parlamento. Nós produzimos um relatório anual que é submetido ao Parlamento e ao Comitê de Contas, que também nos dá muito trabalho no final do ano. Também produzimos relatórios regulares, também fazemos muita pesquisa, que também é divulgado publicamente. Também nós estabelecemos nosso plano de trabalho anual e também publicamos minutas de todas as nossas decisões, em que fazemos consultas públicas para depois publicar o documento final, em que publicamos os comentários recebidos e as decisões finais. Quais são as obrigações do Ofcom e as suas prioridades? Agora, nossas principais obrigações é assegurar que no Reino Unido tem uma ampla gama de serviços eletrônicos, principalmente nesse momento seria banda larga de alta velocidade e que haja uma grande variedade de programas e televisão de qualidade para poder atender às diversas necessidades e gostos, para que as pessoas que veem televisão ou ouvem o rádio que sejam protegidos de material ofensivo e que as pessoas são protegidas de tratamento desigual e na programação e também a proteção contra a invasão da sua privacidade. E que também que a programação e que o espectro do rádio esteja usado de uma forma muito eficaz. Uma coisa que não fazemos, nós somos responsáveis pelas disputas entre os consumidores e os provedores de telecomunicações, sim. Mas, embora sim, nós metemos em disputas entre as empresas de telecomunicação e também nós supervisionamos o conteúdo da publicidade, que é feito também por outra reguladora. Nós também estamos encarregados da internet, embora haja uma autorregulação em relação à pornografia infantil. Mas, de qualquer forma, a internet não é regulado. E também não lidamos com jornais e revistas que são autorregulados. Agora, o Ofcom tem 5 objetivos principais. Como vocês podem ver, não são específicos a nenhuma dessas áreas, mas eles endereçam diversos aspectos do nosso trabalho. Então, nós almejamos dar apoio e proteger os consumidores ao redor do Reino Unido. Nós asseguramos os interesses dos cidadãos, orientado pelo Parlamento. Promovemos concorrência e inovação. Nós somos responsáveis pela manutenção e o fortalecimento da infraestrutura de comunicações no Reino Unido. E também um dos nossos objetivos, e talvez um dos mais difíceis, é a simplificação e a redução da regulação, enquanto almejamos, ao mesmo tempo, aumentar o valor pelo dinheiro. Agora, tendo feito essa breve descrição, eu queria falar sobre as 3 principais áreas que nós trabalhamos. O primeiro é a regulação dos serviços e redes de comunicação eletrônica. Agora, em relação aos serviços e redes de comunicação eletrônica, nós almejamos regular as facilidades e as instalações e também os assuntos relacionados com falhas de mercado. Ao regular os serviços e redes de comunicações eletrônicas, nós impomos certas obrigações sobre os provedores de serviço, pelo acesso a gargalos, a instalação de gargalo, e em termos de obrigações de universalidade. Além disso, nós temos o
Nós temos os poderes de uma autoridade de concorrência e nós podemos, e juntamente com o principal autoridade de concorrência, então nós controlamos o setor ex ante e ex post. Agora, nossa abordagem em relação ao nosso trabalho, ele é em conformidade com as exigências da União Europeia. Nós temos, então, uma abordagem de revisão de mercado, justamente que vai de encontro com a lei de concorrência. Nós identificamos mercados relevantes, nós analisamos o mercado para ver se há mais de um operador com poder significado de mercado. E se há um operador que tem esse poder, então nós tentamos impor remédios para poder, então, lidar com essas falhas de mercado. Ao mesmo tempo, se fôssemos analisar o mercado e ver que aquele concorrente, que se não há obrigações em relação em termos de incumbentes, em termos de telefonia de voz, ou qualquer obrigação em relação ao aspecto de varejo, em termos de ofertas da internet. Agora, uma área que eu queria abordar rapidamente que eu acho chave, tem a ver com a internet banda larga de alta velocidade. No Reino Unido, a provisão desse serviço é chave para o sucesso do setor econômico futuro no Reino Unido. Nós analisamos o mercado e nós vemos o mercado no atacado, também falei do mercado em atacado, e o mercado que nós identificamos foi o acesso de banda larga. E também tinha poder significativo de mercado. Agora, em termos da provisão de serviços, nós oferecemos serviços em duas formas. Primeiro, em relação à rede. A primeira, em relação ao teu Copper Loop, usando o PSTN, e o outro, através dos fornecimentos de serviços através da fibra ótica, que está sendo instalado na rede para oferecer internet de alta velocidade e que poderá oferecer serviços de até megabits, embora isso seja o limite máximo, e a grande maioria das pessoas terão serviço de menos de 10 megabits, mas entretanto, através da fibra ótica, você pode chegar ao limite de 100 megabits, e alguns países do mundo eles vão chegar até o limite de 200 megabits. Aqui nós temos um slide que retrata mais ou menos o tipo de serviços que podem ser oferecidos através do DSL no nível mais baixo, enquanto os serviços mais curtos, como por exemplo, que nós estamos almejando oferecer usando banda larga de alta velocidade. E usando até 100 megabits. Agora, a próxima geração de acesso para a banda larga tem certos desafios de investimento e de infraestrutura. Ou seja, tentamos assegurar o investimento para o próximo nível e para o futuro. Por outro lado, sabemos que para poder desenvolver isso custa dinheiro. E nós temos, então, planos para investir 2,5 bilhões de libras ao longo dos próximos 3 ou 4 anos para poder fornecer serviços de banda larga, de alta velocidade, através da fibra ótica a 2/3 da população, que é muito custoso. Por outro lado, também temos responsabilidade em relação à concorrência. E só tem 1 ou 2 operações que têm os fundos suficientes, os recursos suficientes, ou que têm acesso ao crédito no banco para poder fazer esses investimentos. Agora, ao mesmo tempo que queiram que invistam, também queremos promover a concorrência.
Mas operadores nos dizem que não somente quando investimos altos volumes de recursos, mas também eles estão incorrendo o maior risco. E isso é um argumento que, sim, damos ouvidos e, embora eles planejam oferecer esses serviços de alta velocidade, não está claro para eles que se a população está pronta de pagar por esses serviços de alta velocidade. Agora, talvez tenham ouvido ontem o senhor Dimitris Silantis falando sobre acesso passivo, que ele disse que era semelhante para o local loop e o unbundling, a desagregação, na atual geração do acesso através de linhas de cobre. Agora, isso aqui mostra para vocês que há duas formas potenciais de se conectar à internet. Agora, você pode se conectar através da infraestrutura física ou através da eletrônica, que é parte da infraestrutura física e também opera a infraestrutura, como seria chamado de acesso ativo. Agora, a ideia de oferecer concorrência é para poder utilizar o produto do incumbente. Agora, quando analisamos o mercado e consideramos os assuntos relacionados a concorrentes e em relação a investimento, Ofcom decidiu que deveria oferecer um produto de acesso ativo de alta velocidade. E nós decidimos que a oferta passiva seria melhor. E nós estamos usando esse produto da internet que não é fácil de se conectar, principalmente se você quer fornecer o serviço para um ou dois consumidores em uma determinada área. Nós vimos que a conexão para os dispositivos eletrônicos através do acesso ativo, isso poderia afetar o local loop unbundling. Agora, também há outro risco em relação à flexibilização de preços para poder refletir o aumento no risco. A segunda área que eu queria falar é a regulação de conteúdo. Qual é o objetivo da regulação de conteúdo? É para assegurar uma ampla gama de serviços de rádio e TV, de alta qualidade e de grande variedade, e também manter a pluralidade na provisão desses serviços. Nós estamos, então, resumidamente, regulando a qualidade. E também queremos oferecer proteção adequada para as audiências contra material danoso ou ofensivo e, ao mesmo tempo, protegendo membros do público sobre o infringimento da sua privacidade. E isso seria a regulação. A condição de conteúdo. Agora, isso também é feito através de uma mapa e um web de diversos serviços. Eu queria mostrar para vocês como que nós vamos regular o conteúdo em relação aos diversos aspectos. Agora, em relação à qualidade, tem cotas de gênero, de acessibilidade, de pluralidade, consolidação e controles de copropriedade. E em termos de proteção, agora tem padrões para programas e para publicidade que são abordados pelo código, que eu vou abordar daqui em alguns minutos. E tem que haver uma separação muito clara entre o tipo de publicidade e as normas em termos de igualdade e privacidade. E então seria estas nossas normas. Agora, se quiser transmitir através de qualquer meio, licenças são necessárias. Então, nós estabelecemos condições para a outorga de licenças que eles poderão
eles poderão seguir através dos códigos e as normas estabelecidas. Nós não ativamente monitoramos a obediência dessas normas, mas também lidamos com reclamações depois do evento. E isso nos dá muito trabalho. Mas, particularmente em relação às licenças, há uma taxa que é envolvida para assegurar programas de alta qualidade, para poder, então, atender diversos gostos e interesses, e também há uma concorrência eficaz na oferta dos serviços e aquilo que é transmitido. Então, só para esclarecer, os licenciados devem seguir diversas práticas de conduta em relação ao conteúdo, os códigos de publicidade, como disse, é delegado, e também há regras em relação à quantidade e o tipo de publicidade. E há diversas penalidades que podem ser impostas caso eles não sigam essas recomendações e normas. Agora, os assuntos relacionados com conteúdo estão supervisionados por nosso Conselho de Conteúdos e é supervisionado pelo um membro não executivo do nosso conselho. E tem diversos membros desse conselho que representam diversos interesses do setor. O trabalho de conteúdo e em relação à regulação de difusão, há um comitê de sanções, de igualdade e de licenciamento. Qual é o papel do Conselho de Conteúdo? Essencialmente, eles oferecem orientações e recomendações em assuntos relacionados a conteúdo, mas também é o principal fórum para a regulação de padrões de qualidade para rádio e TV. E também ele tenta entender e ser a voz do ouvinte e do telespectador. E também tenta defender os interesses dos cidadãos, com um foco nesses aspectos do interesse público, em termos de que não são cobertos pelas forças de mercado e de concorrência. Agora, mencionei mais cedo sobre a regulação de uma forma transparente e nós estabelecemos em um documento o Código de Difusão que estabelece os princípios com os quais nós regulamos o conteúdo de difusão. Então, as audiências e as emissoras têm que assumir essa responsabilidade, tem o princípio de liberdade de expressão e da proteção de menores. E as áreas que são cobertas nesse código de difusão é imparcialidade, acurácia em termos de noticiários e de assuntos atuais e regras de imparcialidade que principalmente se aplicam durante períodos de eleição ou de referendos, a defesa da privacidade contra qualquer violação de direitos individuais, e então há códigos que são estabelecidos em relação às expectativas que se tem nessas diversas áreas. E eu só queria lhes mostrar que a regulação do Ofcom é orientado à forma que a difusão ocorre. Então, quando nós outorgamos uma licença, essa licença não é relacionada a uma plataforma determinada. Por exemplo, eu recebo para televisão, ou eu posso usar a televisão em diversas plataformas. Nós não estamos preocupados com isso. Mas, em relação à maneira em que os programas são difundidos e a maneira em que o código se aplica, depende do tipo de difusão e transmissão e
a quantidade de responsabilidade que o espectador tem em receber essa programação. Então, por exemplo, uma difusão para um domicílio, onde a penetração é maior, em termos de TV paga, a regulação é mais leve, com base em que você escolheu esta forma específica de emissão. Agora, em relação a vídeo sob demanda, são detectados por pins, por um código, para poder ter acesso ao vídeo. E em outras áreas, como a internet, a difusão de internet, embora não regulamos a internet propriamente dito, e se você escolhe isso como plataforma de emissão ou de difusão, e sim, nesses casos também os controles serão menores. E agora também temos responsabilidade sobre o letramento digital e eletrônico. Agora, uma última área que também regulamos é o espectro do rádio. Agora, o espectro é um recurso limitado e ele é chave na difusão de serviços eletrônicos e é chave para os dispositivos móveis e, em certos aspectos, na oferta de redes de telefonia. Há 3 formas de gerir o espectro. Tem o controle e supervisão tradicional, em que todas essas decisões que são usados para 90% do nosso espectro. Tem mecanismos de mercado, em que decisões são feitas pelo mercado. E agora tem uma terceira abordagem, que agora estamos entrando nessa área, e também tem a isenção de licenças, onde regras são estabelecidas pelos reguladores para os usuários que não são licenciados. E isso seria para certos aspectos do espectro. Agora, nós temos certos princípios na regulação nesta área. Ele deverá ser livre de tecnologia, política, deve ser livre de limitações tecnológicas, de política e de uso. Ele terá certas características, dependendo do seu uso específico. Ele deverá ser transparente e simples para que os detentores das licenças possam mudar a propriedade e o uso do espectro. E o uso dos espectros também deve ser uma vez dados os espectros, que eles possam retê-lo por um período razoável de tempo e que as regras se aplicam e sua propriedade não sofrerá mudanças sem boa causa ou sem o aviso em tempo hábil. Agora, nós temos uma abordagem em relação ao espectro e que nós preferimos que seja baseado no mercado. Agora, em termos de... nós temos agora leilões. Agora, em relação às licenças, nossa abordagem é que FISET seria baseado em uma taxa de mercado. E a razão disso é que nós usamos o espectro para que seja usado eficientemente. E nós aplicamos esse princípio não somente em usos comerciais, mas também os usuários governamentais. Agora, o governo também tem que pagar pelo espectro e, como resultado, o Ministério da Defesa abriu mão do seu espectro. E que isso foi devolvido por mercado comercial e que agora pode ser usado pelo mercado comercial. Agora, só para salientar, nossa principal preocupação em termos do preço e não para gerar receita. Agora, quando nós falamos de... Sim, mas eu posso lhe dizer que o Tesouro está de alta expectativa com a receita que poderá ser gerado pelo leilão dos espectros. Então, principalmente 3.4 a 3.6 kHz, que nós vamos fazer
no futuro próximo. E agora nós estamos... fomos impedidos de dar mais espectro e foram bloqueados. Então, nós temos umas disputas em andamento. Agora, por último, nosso trabalho futuro, primeiramente nossas prioridades. Temos 9 prioridades, mas queria salientar que, ao analisar essas prioridades e através das diversas áreas, e como todos os reguladores ao redor do mundo, nossa principal responsabilidade e nossa existência é de oferecer benefícios para os consumidores e os cidadãos. Então, nós queremos, encorajar os cidadãos para que usem banda larga de alta velocidade em relação à concorrência. Nós queremos assegurar concorrência justa no mercado, principalmente em relação à televisão paga, que tem sido um grande assunto a ser abordado por nós esse ano, e também em relação a assuntos de infraestrutura e de espectro. Estamos trabalhando muito fortemente para poder oferecer um espectro eficiente para o setor quando das Olimpíadas de 2012. Porque haverá o uso muito intenso de dispositivos móveis. Nós vamos ter empresas de satélites querendo grandes parcelas do espectro e também teremos que os apresentadores no chão tenham a capacidade de se comunicar com seus uplinks e também o PMSE, e tudo isso precisa ser gerido. E não é coincidência que nossa mudança digital ainda não foi concluída. E esperamos que seja concluída até 2012, com Londres sendo a última etapa dessa mudança. E eu tenho certeza que o Brasil também está se preparando para as Olimpíadas de 2016. E, claro, nós gostaríamos muito de compartilhar nossas experiências com vocês, assim como os chineses fizeram conosco em relação às Olimpíadas. Há e outras áreas também de prioridade, que também devo mencionar, e para 2012, mas por causa do tempo, eu só vou falar sobre a troca, e está indo devagar, porém, está sendo bem sucedido. E também estamos trabalhando para a gestão com o WRC12, que será realizado em Genebra, que na realidade é bem próximo, e que será realizado em janeiro de 2012. Tomara que eu tenha dado uma boa visão geral e boas informações para permitir que vocês possam fazer perguntas bem detalhadas sobre o trabalho do Ofcom. E como regulador de convergência, e somos um dos poucos reguladores de convergência, e queria compartilhar o trabalho que nós estamos fazendo nessa área. Muito obrigado.